Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais este vídeo e aqui eu vou ensinar a como utilizar a função PROC-V. É uma função bastante famosa, é muito útil, mas ainda deixa algumas dúvidas. E aqui a gente vai acabar com essas dúvidas e você vai conseguir aplicar nas suas planilhas. Então já se inscreve aqui no canal se não é inscrito, deixa aquele curtir, compartilha para eu trazer mais conteúdos bem bacana pra gente. Vamos lá. O que é a PROC-V? É uma procura vertical, é isso que significa. Então, eu vou procurar um determinado valor em uma tabela e eu vou retornar alguma informação dessa tabela. Então, vamos aqui nesse exemplo. Eu tenho uma tabela de cadastro com a placa do carro, o nome e o e-mail daquela pessoa. Eu não vou ficar procurando toda vez a placa, o nome e o e-mail. Eu quero que só quando eu selecionar uma placa, ele automaticamente já me retorne o nome e o e-mail. Então eu vou selecionar aqui uma placa nessa lista suspensa. Se você não sabe o que é isso, assiste meu vídeo aqui no canal sobre validação de dados. Lá eu ensino a fazer uma lista e outras validações que é possível. Voltando aqui, eu vou selecionar uma placa qualquer. E agora eu preciso retornar o nome da pessoa que é responsável por essa placa. Olhando aqui na minha tabela, eu sei aqui que é o Davi Lucas. Mas vou trazer agora esse nome com a PROC-V. Então vou começar digitando aqui, igual PROC-V. A descrição ela já fala, procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna um valor na mesma linha de uma coluna especificada. Então, ele já ressalta aqui que o valor que eu estou procurando tem que ser obrigatoriamente a primeira coluna à esquerda de uma tabela. Vamos ver na prática. Eu vou abrir aqui a função e ele está me pedindo o valor procurado. O valor que eu estou procurando é a minha placa. É o que eu quero procurar nessa tabela. E ele está me perguntando então agora, eu vou apertar o ponto e vírgula, e ele me pergunta agora a matriz tabela, quer dizer, onde eu estou procurando. A primeira pergunta do Excel foi o que eu estou procurando a placa, e agora ele me pergunta onde eu estou procurando essa placa. Nessa tabela aqui. Então, eu vou selecionar aqui a coluna B primeiro e vou arrastar para o lado. A coluna B tem que ser a primeira nesse caso. Por quê? Porque é nela que eu tenho a minha informação da placa e o PROC-V ele pede que a primeira coluna à esquerda seja o valor que eu estou procurando. Então, coloquei aqui de B a D. Vou dar o ponto e vírgula de novo e ele pede o número da coluna. Quando eu seleciono uma tabela, que nem eu selecionei aqui de B a D, a PROC-V começa a contar à esquerda como número 1. Então ele está falando aqui que a placa, essa coluna B, é minha coluna 1. E ele quer saber qual coluna que eu quero retornar. Nesse caso eu quero o nome. O nome é minha coluna 2. Por mais que aqui ele está na coluna C, que seria a coluna 3, se a gente contar desde o começo, a tabela que eu selecionei, ela começa na B, então a C é a minha 2. 1, 2 e 3. E eu quero então meu número 2 da coluna, que é o nome. Vou apertar ponto e vírgula. E aqui a gente vê que tem um parâmetro entre colchetes. No Excel, todo parâmetro que está entre colchetes é opcional. Então eu não preciso necessariamente colocar. Mas vamos entender o que é isso aqui. Ele dá já duas opções, ou verdadeiro ou falso. Se eu colocar verdadeiro, ele vai me trazer uma correspondência aproximada. Mas não é isso que eu quero. Eu quero aqui colocar o falso. Porque ele está retornando para mim uma correspondência exata. Então eu tenho a placa, eu quero que seja exatamente a mesma placa para descobrir o nome da pessoa.
Então, selecionei aqui o falso, vou apertar o Tab para ele auto-preencher para mim. Eu vou fechar o parênteses e vou dar Enter. E olha aqui o nome da pessoa. Então, ele pegou essa placa, veio aqui na tabela, começou a ler as linhas e achou essa placa. Quando ele achou, ele veio e retornou a coluna 2, que foi o que eu pedi. E a coluna 2 é o nome dessa pessoa. Vamos fazer de novo, agora com o e-mail. Então eu já tenho o nome, eu vou trazer o e-mail dessa pessoa. Vou abrir aqui de novo PROC-V. O valor que eu estou procurando é a placa, ponto e vírgula, na matriz tabela de B a D. Lembrando que a placa aqui tem que ser o primeiro, porque é o valor que eu estou procurando. Ponto e vírgula. O número da coluna, dessa vez eu quero a coluna número 3. Porque placa é número 1, nome é número 2, o e-mail é número 3. E eu quero o e-mail. Então vou digitar 3, ponto e vírgula, e eu quero também correspondência exata. Vou apertar o Tab para ele auto-preencher, fechar o parênteses e dar Enter. E agora ele me retornou o e-mail dessa pessoa. Então, para a gente ver funcionando, eu vou selecionar aqui uma outra placa qualquer. Olha que bacana. Eu mudo a placa, ele já retorna para mim o nome e o e-mail dessa pessoa, de acordo com a placa que eu selecionar ali. Olha que bacana. Ressalto alguns pontos da PROC-V. Lembrando que a primeira coluna tem que ser o valor que eu estou procurando. Então, se eu digitar aqui, selecionar de A a D, olha o que vai acontecer. Ele retornou hashtag N/D. Isso é um erro, quer dizer que ele não encontrou o valor. Mas essa placa está cadastrada aqui. Olha ela aqui. Sim, está cadastrada. Mas eu comecei agora procurando da coluna A. E não é na coluna A que tem minha informação. A primeira coluna é a coluna B. Nesse meu exemplo aqui. Então eu tenho que voltar aqui para B e ele vai achar de novo aquele nome. Olha que bacana. Outro ponto. Aí você pode já ter ouvido falar. Até está escrito na própria fórmula que tem que estar classificado em ordem crescente. Por que o PROC-V te fala isso e você já deve ter ouvido de outros lugares? O PROC-V ele só retorna o primeiro resultado que ele achar. Como assim? Se eu tiver mais de uma placa igual aqui no meu cadastro, ele vai me retornar o primeiro. Então vou usar esse exemplo que a gente já tem aqui. Essa placa ele está retornando Rafael Araújo. Ok. Eu vou pegar esse número da placa aqui, vou jogar aqui para cima, para a primeira pessoa. Olha o que aconteceu aqui. Ele mudou a pessoa para o nome da Sofia. Mas não era aqui o nome da Rafaela? Mas agora o primeiro valor que ele achou foi em nome de Sofia. Então ele acha esse primeiro valor e retorna. Ele para de procurar. A partir do momento que ele achou, ele ignora simplesmente o que está aqui embaixo. E se eu precisar, por algum motivo, retornar o segundo registro? É o que a gente vai ver aqui nesse próximo exemplo agora. Eu tenho uma segunda tabela aqui. Eu só vou voltar aqui para a placa original da pessoa. Eu tenho uma segunda tabela com histórico de ocupação. Então, tenho lá um estacionamento com as vagas. E a pessoa vem, vai ocupar certa vaga. Eu registro a placa do carro da pessoa, a data da ocupação e a vaga que ela ficou. Aqui no meu histórico eu tenho a primeira placa, lá da Sofia, no dia 5 e no dia 8. No dia 5 ela usou a vaga 1, no dia 8 ela usou a vaga 4. Eu quero retornar aqui, de acordo com a data que ela usou, a vaga que ela ocupou. Então eu vou digitar aqui a data do dia 5, do 5 de 2018. Como eu vou fazer isso agora se eu tenho dois resultados? Se eu fizer simplesmente a PROC-V da placa aqui na minha tabela de histórico, então você pode ver que eu consigo também utilizar de outras abas. Não precisa sempre ser da mesma aba, tá? Vou fazer aqui, eu quero a coluna 3, porque é a minha vaga. Falso.
Eu preciso mudar aqui para a placa da pessoa. Ele vai retornar como vaga 1. Por que vaga 1? Porque é o primeiro registro que ele achou. Quando você tem valores repetidos, que nesse caso eu tenho a mesma placa, mas eu tenho data diferente, eu preciso juntar isso para criar um valor único. Então, recomendação, sempre que você for trabalhar com a PROC-V, garanta que você tenha uma coluna apenas com valores únicos, ou seja, valores que não se repetem. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma coluna aqui, então selecionei a coluna A, vou apertar Ctrl mais do meu teclado para gerar uma coluna nova. E aqui eu vou concatenar a informação da placa com a data. Se você não sabe o que é concatenar, também tem um vídeo aqui no canal, dá uma conferida que lá eu explico também passo a passo. Então eu vou voltar aqui e vou concatenar a placa com a minha data. Isso vai me gerar uma chave única, porque a placa é igual, mas a data não. Eu vou arrastar aqui a minha fórmula que eu acabei de criar. Agora, quando eu vier aqui no meu PROC-V, eu vou fazer a mesma coisa e vou juntar. PROC-V, valor procurado, é a placa, porém eu vou concatenar com a minha data, que é o que eu fiz lá. Ponto e vírgula. Onde eu estou procurando isso? Agora eu não procuro mais a partir da coluna B. Eu vou procurar a partir da coluna A, que é onde tem a minha informação. E agora não é mais a minha coluna 3, é a minha coluna 4. Porque eu comecei da A, 1, 2, 3 e 4 é onde tem a minha vaga. Ponto e vírgula, coluna 4, ponto e vírgula, falso, porque eu quero correspondência exata. Eu vou dar o Enter, eu vou selecionar 8/5/2018. Aqui estava como 2022, porque é o ano que eu estou gravando. Mas se eu digitei agora 8/5/2018, ele já traz a vaga que essa pessoa ocupou nessa data. Se eu digitar 5/5/2018, ele vai me retornar a vaga 1. Então, no dia 5 foi a vaga 1. No dia 8 foi a vaga 4. Agora já ampliou bastante as possibilidades que você pode aplicar essa função. Olha que bacana. Então você já pode utilizar nas suas planilhas a função PROC-V, que vai te facilitar bastante. Quero deixar aqui como um bônus a função PROC-H. Ela funciona em conceito exatamente igual à função PROC-V. Só que a PROC-V é procura vertical. A PROC-H é procura horizontal. Então, eu vou aqui para mais um exemplo. Eu tenho aqui a ocupação das minhas vagas. No momento, por exemplo, eu tenho 10 vagas e a placa do carro que está em cada vaga. E aqui, na minha aba de cadastro, eu quero retornar o carro que está na vaga 1 nesse exato momento. A PROC-V não vai resolver. Por quê? Porque o valor que eu estou procurando, ele não está na vertical. Lembrando que o valor que eu procuro tem que ser a primeira coluna. Nesse caso, a vaga está em várias colunas. Então, vou usar a PROC-H. E nesse caso, o valor tem que estar na primeira linha. Vou colocar aqui, então, PROC-H, abrir o parênteses, mesmo conceito. Então, o que eu estou procurando agora é a vaga. Eu quero saber, nessa vaga, o carro que está ocupando. Ponto e vírgula, onde eu estou procurando essa vaga? Aqui na minha tabela de vagas, a minha primeira linha é o nome da vaga. Eu vou selecionar as duas linhas. E agora ele pede, olha aqui, número, índice, linha, não mais coluna. A minha linha que eu quero é onde está digitado a placa. A placa é minha linha 2. Eu comecei na linha 7, a minha placa está na linha 8, então é a minha linha 2. Ponto e vírgula, falso. Dou Enter e ele já traz para mim a placa do carro que está ocupando aquela vaga em específico. Bacana?
isso já te abre um leque muito grande das coisas que você pode fazer. Só para você ver, aqui eu deixei em oculto. Essas placas eu gerei de modo aleatório, com base no alfabeto e números de 4 dígitos aleatórios. E aqui eu tenho a função que eu utilizei usando o procv, o aleatório entre, só para realmente ser aleatório, e fazendo concatenações. Então, o que eu te passei nesse vídeo agora, mais o vídeo de concatenação que tem mais detalhes, você consegue, por exemplo, replicar essa planilha que eu fiz ou aplicar em outros casos que você tenha necessidades semelhantes. Bacana? Esse é o conteúdo que eu tinha para esse vídeo, espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele like, compartilha para me ajudar. Eu vou continuar trazendo conteúdo, deixa nos comentários se você quer algum conteúdo específico, para eu trazer aqui e tirar todas as dúvidas e você aprender de fato a mexer com o Excel. Não é nada místico, é uma ferramenta maravilhosa que vai te ajudar muito, seja no seu dia a dia ou na sua empresa. Então, até o próximo vídeo.